Olá, galerinha do sexto ano. Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos fazer uma breve revisão de um assunto que a gente já viu, inclusive quando a gente estava tendo aulas presenciais, certo? Mas, professora, por que a senhora está fazendo essa revisão? Porque vocês vão precisar fazer a avaliação bimestral do primeiro bimestre, certo? Portanto, a gente vai fazer essa breve revisão. E aí, quais vai ser os assuntos abordados? Vai ser o capítulo 2, né, que é camada de água, e o capítulo 3 também. Mas vamos falar primeiro sobre o capítulo 2. Bom, para falar um pouco da camada de água, a gente tem que relembrar alguns conceitos, né? Então, o primeiro deles é a hidrosfera. Vocês estão lembrados o que é a hidrosfera? Então, a hidrosfera ela é o quê? A camada de água que vai envolver a Terra. E aí ela pode ser encontrada tanto na natureza como dentro dos seres vivos. Na natureza, ela se encontra dividida e distribuída da seguinte forma: em água salgada, 97%, e 3% de água doce, sendo que a água salgada eu encontro nos mares e oceanos, e a água doce nos rios, lagos, geleiras e nos lençóis freáticos. Professora, mas o que são esses lençóis freáticos? São camadas de água subterrânea, certo? Que são acumuladas aí devido às chuvas. Bom, dentro dos seres vivos, a porcentagem de água vai variar. Vai variar de espécie para espécie, de acordo com a idade, de acordo com o sexo, de acordo com a ingestão diária de água. E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês de porcentagem de água. Nós temos que num indivíduo adulto, né, um homem chega a cerca de 60% de água em todo o seu corpo. Já no recém-nascido, essa quantidade de água chega em torno de 80%. Mas por que, professora, que no adulto tem menos água do que no recém-nascido? Porque, como a gente já tinha visto, no recém-nascido a gente precisa de mais água para as minhas células poderem se dividir e o meu corpo poder crescer, certo? Nas plantas, eu também tenho cerca de 80% de água, porque as plantas necessitam da água para a sua alimentação. Na água viva, o nome já está dizendo, água viva, ela tem cerca de 98% de água, então seu corpo é basicamente só água. E nos cachorros nós temos cerca de 25% de água, certo? Bom, a água, como nós vimos, ela é formada por duas moléculas, que é o hidrogênio e o oxigênio. Então, nós temos duas moléculas de hidrogênio, H2, para uma molécula de oxigênio, O. Portanto, a água fica H2O. Com relação à água que a gente bebe, né, ela pode ser chamada de água potável, que é uma água boa para a gente beber. Mas para ser uma água consumível, ela precisa ter algumas características. Ser insípida, ou seja, não ter nenhum gosto, ser incolor, não ter nenhuma cor, inodora, não ter nenhum cheiro e ser livre de micro-organismos, né? Que é um pouco mais complicado da gente identificar, porque não é visível a olho nu, certo? Mas para ser uma água potável, ela precisa ter todas essas características, certo? Professora, mas se eu beber uma água que não é potável, eu vou morrer? Não, mas você pode adquirir verme, ter dor de barriga, diarreia. Então, portanto, por isso que é importante você saber bem a água que você está bebendo. Na dúvida, ferver e filtrar, né? Para poder matar todos os micro-organismos que tiver ali. Bom, com relação às propriedades da água, a água tem algumas características que são chamadas de propriedades. A primeira delas é que ela é um solvente universal. Professora, mas o que é isso? O solvente universal é porque ela consegue dissolver o maior número de substâncias. Como assim? A água consegue misturar o sal, o açúcar, o leite, o café, mas e o óleo? Aí ela não consegue dissolver. Mas de todas essas substâncias que eu falei, ela consegue se misturar com quase todas elas. A água também é uma molécula polar, polar porque ela tem os polos aí, positivo e negativo, lá naqueles elementos químicos que a gente viu, no hidrogênio e no oxigênio. Ela vai ter uma determinada tensão superficial, que vai ser uma redezinha de moléculas que não conseguem se separar, moléculas de água. Isso faz com que alguns organismos, né, principalmente os insetos, consigam caminhar sobre as águas. E aí nós temos também a tensão superficial, a adesão e a coesão. A adesão
E a coesão vai ser como essas moléculas vão se atrair ou se repelir. Na adesão, como elas se atraem, na coesão, como elas se separam. Lembrando que a gente nunca vai encontrar uma água sozinha, vamos sempre encontrar várias moléculas de água juntas. Os estados físicos da água, eu vou ter a água no estado sólido, líquido e gasoso. O que é que vai diferenciar? Para a água estar no estado sólido, ela precisa atingir uma temperatura em torno de 0 graus. Para ela estar no estado líquido, ela precisa estar aí na temperatura ambiente, né? Em torno de 25 graus. E no estado gasoso, ela está em torno de 100 graus Celsius. Bom, galerinha, com relação às mudanças de estado físico da água, nós temos alguns nomes para cada fase. Bom, nós temos aqui a fase sólida, né? Que vai ser muito importante, a fase líquida e a fase gasosa. A passagem do sólido para o líquido recebe o nome de fusão. Já a passagem do estado líquido para o gasoso recebe o nome de vaporização. O inverso, né, do gasoso para o líquido, condensação, e do líquido para o sólido, solidificação. Mas, professora, por que vaporização está dentro de uma caixinha aqui? Por que vaporização é tão importante? Porque a vaporização ela pode acontecer de 3 maneiras. Por meio da ebulição, quando eu vou colocar calor num determinado recipiente. Então, no caso, eu quero fazer um arroz, eu preciso ferver a água. Isso é ebulição. Eu exerci, coloquei uma temperatura para a minha água passar do estado líquido para o gasoso e aquecer. A evaporação é quando essa passagem acontece naturalmente. Por exemplo, quando você coloca uma roupa no varal para secar. A roupa vai secar, significou que aquela água evaporou. E a calefação é quando eu coloco a água num recipiente que já está quente. Por exemplo, quando chove, mas antes estava muito quente, né? Vai evaporar imediatamente. Nós temos também outra passagem que eu não falei ainda, que é a sublimação. Então, o que é essa sublimação? Ela é a passagem do estado sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido, certo? Ela vai passar do sólido para o gasoso sem passar para o líquido ou do gasoso para o sólido sem passar pelo estado líquido, certo? Com relação ao ciclo da água, ele acontece da seguinte maneira. Vai acontecer a evaporação, né? E aí aquela água vai subir para as nuvens, vai condensar, ou seja, ficar líquida, e aí vai precipitar, que é chover. E aí vai reiniciar o ciclo, porque a água ela pode tanto voltar para o corpo hídrico, como ela pode ser absorvida pelas plantas ou por outros organismos vivos, certo? Então é assim que funciona o ciclo da água. Passando agora para o capítulo 3, falando um pouco da atmosfera. Para a gente falar um pouco da atmosfera, a gente tem que relembrar como o universo e a Terra foi criado. Bom, os cientistas acreditam que foi através de uma teoria chamada de Big Bang, que foi o quê? Uma pequena partícula se expandiu e explodiu, gerando tudo que nós temos até hoje, né? A Terra, acredita-se que a Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos, então, mas ela nem sempre foi do jeito que a gente conhece, né? Antigamente a Terra tinha uma atmosfera, que era a camada gasosa, muito diferente do que nós temos hoje. Por isso que essa atmosfera era chamada de atmosfera primitiva. Ela tinha temperaturas muito elevadas, muita fumaça devido aos vulcões e gases tóxicos que os seres vivos não conseguiam respirar. Isso só foi mudando quando começou a ter as primeiras chuvas, que foi mudando um pouco a temperatura da Terra e permitiu que tivéssemos os primeiros seres vivos, que eram seres vivos fotossintetizantes, porque até o momento a gente não tinha gás oxigênio. E nós sabemos que todos os seres vivos só respiram graças ao gás oxigênio. Então, com esses seres fotossintetizantes trocando os gases com a atmosfera, nós tivemos aí o aumento da quantidade de oxigênio. E assim possibilitou outros seres a surgirem, né? O ar que a gente respira, ele é formado principalmente de
nitrogênio e oxigênio. E ele tem 1% de outros gases, certo? Bom, a nossa atmosfera ela tem algumas funções principais, né? A primeira delas é proteger a Terra. Proteger a Terra de quê? De corpos estranhos que estejam no universo, sejam meteoros, meteoritos, asteroides. Então, ela é a primeira barreira, ela tenta quebrá-los, certo? Ela também vai ter função de permitir o equilíbrio térmico. Então, ela vai ajudar na saída e na entrada de calor, fazendo que a Terra nem esfrie demais, nem esquente demais. Ela também vai filtrar os raios solares, que são os raios UV. Se a gente não tivesse essa atmosfera, o que é que ia acontecer? A gente ia receber tanta radiação e tanto calor do Sol que todo mundo morreria, porque a Terra ficaria muito quente, né? E ela também vai ser importante porque ela tem o gás oxigênio, que é indispensável para a vida, certo? Bom, a nossa atmosfera ela tem algumas camadas. Nós habitamos na troposfera, que é a primeira camada. É nela que acontecem os fenômenos meteorológicos, como as nuvens, as chuvas, certo? Então, ela é a primeira camada e a camada onde habitamos. Depois dela, nós vamos ter a estratosfera, que é onde eu vou ter a minha camada de ozônio, que é ela que vai filtrar os raios ultravioletas do Sol. Então, quanto mais a gente polui, mais a gente destrói essa camada de ozônio, pior fica porque os raios podem conseguir passar. Isso vai fazer com que a Terra aumente sua temperatura. Nós temos também a mesosfera, né? Que também é uma camada muito importante. Nós vamos ter a termosfera e, por fim, a exosfera, que vai ser a última camada, e depois da exosfera nós vamos ter o vácuo. Na exosfera nós vamos ver que o ar é muito rarefeito, então eu tenho pouca quantidade de oxigênio no ar, então fica difícil de respirar, certo? Bom, pessoal, vou deixar para vocês uma atividade de revisão em PDF. Todo mundo tem que responder e me enviar essa atividade de revisão bonitinha respondida no caderno, certo? Por quê, professora? Porque ela vai auxiliar no rendimento dos alunos que tiraram nota baixa, mas também vai auxiliar no rendimento dos alunos nessa prova atual, certo? Então é importante que todo mundo faça e todo mundo me envie, certo? Vou colocar os prazos direitinho. Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Então até a próxima aula. Fiquem todos bem e tchau.